Olá! Hoje falaremos de um movimento artístico que ele não está no foco do eixo que acontecia ali no início da década do século XX, né? 1900, 1910. A gente tem um foco muito forte numa arte acontecendo em Paris. Tá? E após a Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial acontece em 1914 e que a gente vê que o núcleo da arte sai de Paris, porque os artistas acabam saindo também do país e vão para Zurique, a gente vai ver um outro eixo de arte que acontece, que é a Alemanha e a Rússia. Então, a partir de 1915, nós temos o construtivismo, que vem aí pós Primeira Guerra Mundial, tá? A gente tem o dadaísmo lá em 1914 acontecendo, e a gente tem aí o construtivismo dos russos e dos alemães, que tinha como base ideológica o marxismo. O marxismo, ele vem então do pensador Marx. Marx tinha como base a valorização do social, do homem, mas vivendo em sociedade e todos tendo uma base de igualdade. Ele buscava a igualdade entre os homens, né? Então, por isso que nós temos aí sociedade de cunho socialista, e valorizando então essa igualdade, e na arte isso estava impregnada então por meio de artistas russos e alemães, que era um modo de produção da vida material que determina os processos sociais, políticos e intelectuais, visando essa igualdade. O construtivismo acontece então em torno de 1915, temos aqui do lado dos escritos uma obra de Vladimir Tatlin. Tatlin, ele era um artista desse período construtivista e ele era russo. Então veja que interessante essa obra, que ela não tem, a gente não vê aqui, né, uma tela tradicional, tinta, pinceladas, um tema, não é uma natureza morta, não é uma pintura de retrato, não é uma pintura ou uma pintura abstrata. O que a gente vê é a colagem de materiais do cotidiano. A gente vê madeira, pedaços de madeira, pedaços de metal, de ferro, e todos colocados, colados e muitas vezes até soldados ali nessa estrutura que lembra, que remete a uma tela, tá? E esse trabalho, ele vem muito dessa influência, então, lá da colagem cubista, do cubismo sintético, do dadaísmo, né, que faz uma desconstrução ali da pintura, então ele se liberta um pouco daquela cultura anti-arte, e a gente começa a ver aqui que eles abandonam aqui nesse período essa ideia de pintura tradicional. E também a gente pode pensar, relacionar aqui construtivismo, né, de construção, a obra como uma construção de elementos, de restos de construções, de restos que a sociedade deixou, quase que como se a gente fosse relacionar hoje com materiais reciclados. Então o construtivismo vem bem dessa ideia mesmo, tá? De construção, de construir literalmente, e daí essa obra, se a gente olhar, ela não remete a algum tema, mas sim a gente pode ver que ela poderia se ligar, até se relacionar com uma obra de caráter abstrato, né? Que ela remete mais a elementos, formas geométricas. Esses objetos remetem a formas geométricas, e a gente poderia também dizer que ela parece ser uma assemblagem, que é uma espécie de uma colagem de elementos numa dada superfície, tá? Então, aqui a gente vê que existe uma nova configuração de trabalho. Daí, dando continuidade aqui, nós temos o Tatlin também, tá? E eles aqui refletem de novo, né? A gente vai ver aqui esse contrarrelevo, ele vai usar elementos também abandonados, elementos descartados da sociedade. Ele cria uma espécie de um objeto que fica num canto de parede, olha que interessante, mas que também não remete aqui
a um tema, não é um tema que remete a um retrato de uma pessoa, não é figurativo, ele remete mais a uma abstração. É como se fossem formas geométricas de uma pintura que saem da tela e vão para o espaço, né? Então veja que aquela primeira obra que nós vimos, ela ainda tem uma base atrás e ele é plano. Aqui nesse trabalho de Tatlin, ele já busca o volume dos materiais, essa relação com o espaço, não com o suporte no qual ele está impregnado. Então aqui a gente sugere então uma certa tridimensionalidade, remete um pouco assim a um certo objeto e que tem um volume maior que no caso do anterior. Isso é interessante porque a gente começa a pensar dessa mobilidade, né? O trabalho começa a adquirir um movimento maior, ele fica mais autônomo com relação a aquele suporte que tinha atrás. Temos aqui um outro trabalho do Tatlin que remete muito, né? Então, essa ideia de construtivismo, né? De construção, de construir, como nos anteriores, então, ele vai usar restos de construção, aqui ele efetivamente vai se aproximar de outras áreas da ciência, engenharia, arquitetura e processos gráficos, né? Cartazes e fotográficos, porque dentro dessa estrutura aqui, que parece ser uma torre, né? Que intencionalmente ele tenta fazer como uma torre, que é feito de ferro e de vidro, ele coloca também na parte de dentro alguns desenhos ali e algumas imagens fotográficas. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia. Esse trabalho é de um artista, né? E ele vai, então, juntar, ele vai fazer uma espécie de uma construção e ele vai se apropriar aí de elementos de outras áreas do conhecimento, elas se aproximam. E, na verdade, esse período que a gente chama da era do funcionalismo é justamente isso, né? Eles buscavam fazer essas conexões aí entre uma área e outra, né? Então, a arte é tão importante quanto a arquitetura, quanto a engenharia, e é uma espécie de interdisciplinaridade ali, no qual os artistas, os arquitetos, os engenheiros produziam, e a gente vai ver que a arte se apropria, então, desses projetos arquitetônicos, esses projetos de engenharia, e acaba que se torna arte também, faz uma alusão a essa cidade em construção, uma nova cidade. Então temos o construtivismo, agora vamos ver ali que tudo é contemporâneo um do outro, né? O abstracionismo. O abstracionismo, a gente já pensa um pouco aqui que a abstração, que a tentativa de se libertar, quase se libertar ali do figurativo, a gente já começa lá vendo o cubismo analítico, que Picasso e Braque quase ultrapassa o limiar do figurativo indo para a abstração, tá? Mas eles ainda se mantêm figurativos. E mais tarde, né, fica o encargo de outros movimentos, no caso o abstracionismo, no qual aqui a gente vai ver que existe efetivamente o abandono do figurativo e do tema. Então, a partir do momento que você não tem mais o figurativo, você perde o sentido do tema, ou seja, pintura de retrato, pintura de paisagem, pintura de natureza morta. Esses temas caem por terra porque não tem algo representado que represente ou que equivalha à realidade objetiva concreta. Então temos aqui, né, o abstracionismo, que são formas de arte que não são regidas por esse figurativo e também não tentam imitar o mundo, tá? E nós temos aqui uma composição geométrica de um artista que é o Leque, de 1917, e é um óleo sobre tela. E ele basicamente vai utilizar alguns elementos geométricos, né, quadrados, retângulos, e ele faz uma espécie de composição, tá? Com elementos geométricos simples,
que são associados a cores primárias, tá? Fora ali o branco e o preto, né? E que aqui parece que ele cria um jogo de elementos geométricos, ele faz uma reconfiguração, uma disposição que dá uma sensação de movimento, de movimentação ali para a obra. Mas isso parece ser uma obra extremamente simples, né? Mas que para o período que, se formos considerar que a arte estava aí migrando já para a libertação do figurativo, né? Tivemos aí toda uma tradição muito forte até o cubismo. A gente vai vendo aí que no abstracionismo a gente está se libertando desse peso, né, de representar o mundo. Agora a tela é um suporte no qual os artistas brincam com as formas, com as cores, e eles brincam da maneira como eles, com essa liberdade aqui maior do que você ter que retratar alguma coisa à vista e se comunicar. A comunicação agora se dá por outros meios, pelos meios plásticos, então entre formas e cores. Isso para a arte é uma mudança, para as artes plásticas é uma mudança extremamente grande, é um salto que se dá e é uma mudança de paradigma muito grande. E temos aqui também, né, essa arte do Theo van Doesburg, né, que está, a gente vê ali no teto, na parede, né, até a estrutura ali das mesinhas, aqueles biombozinhos que separam as mesas, a gente vai ver que existe aí a integração da arte no espaço arquitetônico, tá? E isso é super interessante porque você vê que nessa era aqui, desse período aqui, a gente não vê tanta diferenciação aqui entre o que é arte de museu, e o que é arte e arquitetura, a arte que se integra com a engenharia. Tanto é que a gente vai ver um outro artista design, tá? Que vai fazer um trabalho que é funcional. A arte até então, ela era uma arte que era de contemplação, do olhar. Você ia para o museu, olhava a obra, achava ela linda e você usufruía visualmente da obra, né? Mas ela não tinha uma função. Nesse período aqui do construtivismo, do abstracionismo, que é assim entre 15 e 20 mais ou menos, tá? 1910 1920, a gente vai ver que os artistas dialogam, brincam, conversam, trabalham também para poder sobreviver também, né? Não só de arte, de pintura eles viviam, mas também viviam construindo também objetos de design, como a gente tem aqui essa obra que é uma cadeira que parece muito com a obra de Leque que a gente viu lá anteriormente, em que as formas geométricas assumem uma forma de design, uma cadeira que tem lá, né, a gente vê essa parte retangular aqui, né, que é o encosto. Opa, desculpa. A gente vai ver o encosto, a gente vai ver que tem as cores primárias e tem os elementos geométricos numa forma de cadeira, ou seja, numa forma utilitária, porque eles também recusavam a representação ilusionista da natureza, ou seja, aqui a gente vai ver que os artistas não têm nenhum preconceito, não existe uma delimitação, é a arte, é design, a arquitetura, não, tudo é arte, né? Então, eles faziam essa grande ligação entre uma e outra, que é o que também hoje a gente consegue vislumbrar hoje na arte contemporânea e em alguns trabalhos artísticos. Temos aqui, dentro desse contexto do abstracionismo, a gente tem, então, vimos construtivismo, vimos o abstracionismo e agora o neoplasticismo, todos nessa mesma vertente aí, nesse mesmo pensamento, que também no neoplasticismo, tá? Nessa nova plasticidade na pintura, a gente vai ter o famoso Mondrian. Se vocês observarem, já o Mondrian é um dos artistas
plásticos mais referenciados, feitas releituras do trabalho dele em vários trabalhos do design, da moda. Tem estilistas famosos que usaram como fundo essa obra do Mondrian em vestidos, por exemplo, né? Então, o Mondrian ele vai criar aí grandes superfícies, grandes áreas geométricas, os quadrados, os retângulos, separando por essas grades pretas e pintando com as cores aí primárias. Então, ele é aí muito conhecido também, né? E ele vai buscar, ele vai eliminar aí, como todos, esse fundo ilusionista, né? E vai também buscar aí uma conexão com a matemática, enfim, porque são elementos geométricos, né? Ele vai buscar essa planaridade aí na pintura, que isso que era interessante também de pensar. Vamos aqui para o próximo slide. Temos aqui também nesse mesmo período, pessoal, muito importante também dessa mesma época, tudo acontecendo junto, tá? Não é algo, primeiro isso, depois aquilo, é tudo junto. A Bauhaus. A Bauhaus ela surgiu então em 1919 aí, por Walter Gropius, que era criar uma estrutura do futuro. E isso é muito bacana, assim, né? Então, os alunos que queriam se formar em várias habilidades, eles iam para a escola da Bauhaus e aprendiam artes plásticas, música, desenho, design, arquitetura, engenharia. Era uma escola integrada, ou seja, você não saía somente, eu quero ser artista plástico e vou só aprender pintura e desenho, por exemplo. Você aprendia de tudo, você aprendia matemática, design, arquitetura, engenharia, todas as áreas integradas, e era super bacana, porque daí o artista jovem ali, além dele ter uma profissão, né, futura, ele não depender somente de vender quadros, ele tinha uma possibilidade de se articular em várias outras áreas de trabalho. E também é muito interessante porque a proposta de Gropius na Bauhaus, né, era que os artistas também, no caso, claro, designers, arquitetos, engenheiros, junto com os artistas plásticos, eram os professores desses futuros alunos. Então, era uma escola integrada de um conhecimento integrado. Era uma pessoa que se pretendia ali, com toda aquela aura, aquele pensamento marxista desse homem completo, desse homem vivendo em completa harmonia com a sociedade, eles buscavam valorizar então essa formação mais integral do aluno. Então a proposta era maravilhosa, assim, né? E claro que é maravilhosa no sentido ideológico, né? Mas por questões políticas, infelizmente, ela teve aí que se desintegrar. E nós temos aqui, né, o ateliê de vitrais e pintura mural. Esse era um ateliê, então era super bacana porque eram os artistas mesmo que davam aula para os alunos, tá? E aqui a gente vai ver que os alunos aprendiam em loco, né? Então eles tinham a possibilidade aí de aprender em loco. Então a gente vai ver que nessa era do funcionalismo aqui que vimos hoje, a gente teve o construtivismo, a gente tem o abstracionismo, o neoplasticismo, a escola da Bauhaus, no qual alguns desses artistas que comentei, desses movimentos aí, pontuais, também participaram ali da formação de muitos alunos que se tornaram também depois professores e famosos artistas plásticos. E é um período assim que a gente consegue mais ou menos entender que é pós-cubismo, o núcleo sai ali de Paris, tá? Existe uma mudança muito grande em função da Primeira Guerra Mundial, então esses movimentos acontecem mais fortemente após a Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ver que tem um núcleo forte ali entre a Alemanha, a Rússia, com base marxista e com base aí na valorização de várias artes, design, engenharia, arquitetura,
e também a gente vai ver essa busca de integrar essas áreas e essa fuga do figurativo, de tentar representar o mundo de maneira ilusionista, tá? Então eles buscam aí se calcar no estudo da matemática, por isso que esses elementos geométricos e as cores puras. Então, com relação ao construtivismo, obsessionismo, neoplasticismo e Bauhaus, seria isso. Até mais.